Então o versículo ele diz aqui: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Sabe, existe um caminho por onde a gente deve ir, existe uma vida que a gente precisa viver. E esse caminho por onde a gente deve ir é exatamente a vida que a gente precisa viver, é a maneira de vida, é o comportamento que a gente deve ter. E o Senhor Deus ele está dizendo: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Deus não só nos ensina o caminho por onde a gente deve ir, mas Ele também nos afirma que vai nos guiar e que vai nos orientar. E o versículo lá de Salmo 25:12 diz aqui: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. É interessante, porque lá em Salmos 32:8 a palavra está dizendo que o Senhor Deus nos diz que vai nos ensinar o caminho por onde nós devemos ir, que vai nos guiar e orientar. E aqui em Salmos 25:12 diz: aqueles que temem o Senhor aprenderão. Então temos duas coisas aqui no Salmo 25:12: temer e aprender. Vamos fazer uma conexão. Pegue o Salmo 32, onde a palavra diz: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho. Olha só, eu lhe ensinarei o caminho. Ponto. O Senhor, aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele. Então, o Senhor ele se dispõe a ensinar o caminho para nós. O Senhor ele se coloca à nossa frente, ele sabe, se dá em nós, para nos ensinar o seu caminho, que é o caminho por onde a gente deve seguir. E além disso, nos vem guiar e orientar para que a gente não erre, para que a gente não vacile, para que a gente não se desvie, não se extravie, para que a gente não se glorie, a gente não, sabe, se ensoberbeça, para a gente não deixar o Senhor, mas para que a gente permaneça com Ele, permaneça para Ele, permaneça nele. Só que tem uma coisa, que o versículo de Salmo 25:12, ele diz que aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Então, novamente, vou repetir. Faça uma conexão do Salmo 32, essa primeira parte, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve seguir. Faça uma conexão com essa primeira parte do versículo de Salmo 32 com o início do versículo 12 do Salmo 25. Aqueles que temem o Senhor aprenderão. Então aqui no Salmo 25:12, nesse início tem duas coisas, temor e aprender. E o aprender, como eu falei da conexão que você faça com o Salmo 32:8, para você entender melhor. Aprender, ele está ligado justamente à sujeição. E só tem como haver sujeição quando há humildade. E só há humildade quando há reconhecimento. Quando você reconhece que você necessita, que você precisa, que sabe, você está naquela posição de que precisa que algo venha para a sua vida, precisa que aconteça algo na sua vida. E que você não confia em você mesmo, que você não confia na sua própria força, mas que você precisa, você reconhece que precisa de Deus. Então esse reconhecimento vai gerar em você a humildade que vai levar você à sujeição, que é aqui aonde se encaixa a palavra aprender. Aqueles que temem o Senhor aprenderão. Só busca aprender quem reconhece que precisa, quem tem a humildade para se sujeitar, porque o Senhor ele está se dispondo a ensinar, como ele fala lá no Salmo 32:8. Só que agora, aqui no Salmo 25:12, diz que aqueles que temem. Então, justamente uma das coisas importantes, como eu tinha falado no início do vídeo, que é o caminho e o temor. O que é temor? Temor é um amor respeitoso que nós temos ao Senhor. Temer a Deus é amá-lo de uma forma respeitosa, ou seja, é ter uma estima grande por Deus e isso nos levar a colocar a sua vontade em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos interesses, os nossos desejos, mas porque nós amamos a Deus mais do que nós nos amamos a nós mesmos,
Então a gente considera a vontade do Senhor suprema, maior do que a nossa. Isso é uma questão de renúncia. Isso é uma questão de você sacrificar. E é uma, para algumas pessoas é uma luta, né? Porque existem coisas em que o desejo da pessoa está tanto naquilo que ela acaba também colocando seu coração. E existe uma guerra dentro dela, né? Para ela renunciar àquela vontade que ela tem, aquele sonho, aquele desejo, pela vontade do Senhor. Mas é sempre bom fazer a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, ele é o justo juiz. E Deus, ele não deixa passar batido nada do que a gente faz, porque a palavra ela está escrito que ele não é injusto, mas ele recompensa. E a recompensa do Senhor é totalmente melhor do que qualquer recompensa que a gente vai ter por um sonho, um desejo que a gente tem. E a gente foca, e a gente luta, e a gente busca, e a gente consegue. Tudo bem que a gente vai ficar feliz por aquele momento que a gente vai conseguir aquilo, mas depois essa alegria passa, sabe? Essas coisas que a gente ganha também passam. Mas a recompensa que o Senhor tem para nós jamais passa.